Fala, galera do meu canal, tudo beleza com vocês? Galerinha, estou eu aqui de novo, o professor Péricles Felipe, professor Pequinho, para mais um vídeo, onde hoje a gente vai resolver questões também, né? De Enem, de SSA, dos exames, parte 2. Lembrando que os meus vídeos vão aparecer durante a semana, tá certo? Então, fiquem atentos, que sempre vai vir conteúdo novo para vocês. Eu estava analisando a minha programação e a cinemática está faltando um conteúdo para a gente fechar toda a cinemática escalar, que é o de lançamento horizontal e oblíquo. E aí eu vou mostrar para vocês uma aplicação que existe, um aplicativo que existe muito interessante, que você faz simulações para saber o ângulo, o lançamento, quando é lançamento horizontal, quando é lançamento oblíquo. Mas isso fica para uma próxima aula, tá certo? Então, hoje vamos responder mais questões. Antes, tá? Não esquece de me seguir, deixar aquele like para o canal continuar forte aqui e as coisas irem fluindo. Agradeço mais uma vez as pessoas que estão seguindo, que estão compartilhando, que estão comentando. Um abraço para os meus alunos do Brasil, um abraço para os meus alunos de Portugal e vamos seguindo, tá certo? Galerinha, hoje a gente vai continuar a responder 4 questões, tá certo? Não quero me alongar muito para não ficar muito cansativo, tá certo? E aí a gente vai fazendo sempre essa pegada boa, resolvendo questões show de bola, tá? Então, vamos para as questões. Bom, galerinha, vamos aqui começar a brincadeira, né? Lembrando que você pode me seguir lá no prof.Péricles Felipe Física e aqui no canal Física com Pequinho. E também no meu TikTok, prof.Péricles Felipe Física. Beleza? Galerinha, escolhi excepcionalmente uma questão show de bola que apareceu no Enem de 2025. Isso mesmo, recente, o ano passado. Então, bora entender essa questão show de bola. Olha lá, o Manual Técnico de Instalação de Telhas de PVC indica a inclinação mínima que deve ter uma cobertura. Seguindo esta orientação, foi construída uma edificação conforme a figura. Então, observem aqui como está a figura. Perceba aqui a inclinação. Deixa eu só fazer aqui um desenhozinho. Olha lá, a inclinação. Né? Temos aqui a inclinação. Temos um ângulo de 30 graus e temos uma altura de 3 metros. E aí, quando a água bater, ela vai escorrer com essa velocidade aqui, caindo na calha, a uma distância D. Então, ele fala assim, ó, para coletar as águas da chuva, é utilizada uma calha que está no solo a uma distância horizontal D da base do telhado. O telhado apresenta uma inclinação de 30 graus e, com sua base, se encontra uma altura de 3 metros em relação ao solo. O tempo de queda das águas é de 0,6 segundos. Com isso, somente as águas das chuvas mais fortes, que escoam pelo telhado, a uma velocidade de módulo 4 metros por segundo, certinho? São coletadas diretamente pela calha, tá? Considere a gravidade igual a 10, seno de 30, 0,5, cosseno de 30, 0,87. Muitos alunos, todos os anos, me perguntam, Pequinho, G é 10, veja só. De um modo geral, no Enem, no SSA, em alguns exames de Portugal, G é 10. Mas se a questão ela lhe disser que é 9,8, você usa o 9,81 também, tá certo? Mas de modo geral, a gente usa geralmente 10 com os arredondamentos. Então ele quer saber o seguinte: a distância horizontal D da calha, a base do telhado é mais próxima de quanto? Então, galerinha, vamos responder essa questão, tá? Olha lá. Primeira coisa, vamos recolher os dados. Olha lá. Então, o que é que eu fiz? A altura, 3 metros. O ângulo, 30 graus. Velocidade, 4 metros por segundo. O tempo de queda, 0,6. Gravidade, 10. E esse ângulo. Beleza? Vamos lá. Segunda coisa, o passo a passo. Então, quando ele está caindo, pessoal, quando a gente está falando de inclinação, a gente precisa tomar cuidado. Olha lá. Tá assim, né? Aqui a altura. Ele vai fazer isso aqui para cair a certa distância da calha. Então, nós temos o eixo X e nós temos o eixo Y. Então, se a gente for para X, ó, X, né? Ele vem aqui, ele está aqui o ângulo, ele vem para cá. Então, ele tenderia a deitar. Então, é cosseno. Vx é a velocidade vezes o cosseno de 30. Ou seja, 4 vezes
0,87, que daria 3,48 metros por segundo. Essa é a velocidade que ele sai da calha e vai cair, quer dizer, sai do telhado e vai cair a uma certa distância da calha. E a vertical, que é em Y, é a velocidade vezes o seno. Seno por quê, Pequinho? Porque ó, em relação à altura, 30 graus. Então, seria os 4 vezes 0,50, que vai dar 2 metros por segundo. Então, em X, 3,48, em Y, 2 metros por segundo. Agora que a gente sabe a velocidade, vamos entender realmente o que é que está se pedindo. Então, olha aí, para a gente calcular a distância, eu só preciso do X. Usei o sorvete. Distância é velocidade vezes tempo. Pequinho, é a mesma coisa que velocidade média? Sim, porque velocidade média é distância sobre o tempo. Então, a distância é velocidade vezes o tempo. Logo, vai ser 3,48 vezes o tempo que a água leva para bater na calha. E isso vai dar 2,088, mais próximo de 2,1. Então, se a gente voltar lá na questão, será a letra D, galerinha. Letra D. Beleza? Olha, questão show de bola, que usou movimento uniforme, mas usou também projeções de vetores, que são os vetores de velocidade. Segunda questão é uma questão de gráfico. Pessoal, é de suma importância saber gráfico. Meus alunos, né, seja de Portugal, seja do Brasil, eu sempre estou comentando, pessoal, o gráfico nada mais é do que a interpretação do fenômeno real. Pronto. É assim que a gente tem que imaginar, tá certo? Gráfico não tem que ser um pesadelo para você, tem que ser uma forma de leitura para você, de um evento, de um fenômeno, do que for. Mas você tem que entender gráfico. Então, a primeira coisa que a gente vai sacar aqui é quais são as grandezas que estão envolvidas aqui. Opa, acabei aqui escrevendo. Mas vamos lá. Esquece isso. Escrevi só sem querer. Então, pessoal, aqui eu tenho distância e aqui eu tenho tempo. Então, imagina um objeto. Então, para você sacar, você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, eu sempre faço o seguinte. Pessoal, isso tudo aqui ele não está subindo ladeira, mantendo reto, descendo ladeira. Isso tudo está acontecendo em linha reta. O que ele está te dizendo é que enquanto o carro percorre em linha reta, ele estava a menos 10. Em 2 segundos, ele ele chegou aqui na origem, mudou de sentido, aquele inverte sentido, e percorreu 10. Depois, o que é que está acontecendo aqui? Ó, muitos alunos vão dizer, Pequinho, ele estava mantendo a velocidade. Não. Como assim não, Pequinho? Preste atenção. Em 2 segundos, ele percorreu 10. Em 3, ele percorreu 10. Em 4, ele percorreu 10. Então, quer dizer que ele parou. Percebeu? E isso aqui? O que é isso aqui? Ó, quer dizer, pessoal, que ele está voltando, ele está retornando em 6 segundos, ele volta para a origem e ele volta. Então, ele está indo, para. Depois ele retorna. Inverte o sentido e depois ele para de novo. Então, percebam que antes de eu ir para a questão, antes de eu ir para as alternativas, eu fiz a interpretação do gráfico. Isso já lhe dá 80% de chance de você acertar. Então, não vá logo com sede ao pote. Leia, interprete, imagine um carro, uma bicicleta, uma pessoa, o que você achar melhor para o seu modelo, tá, de pensar. Isso vai te ajudar demais a você chegar no que se quer. Então, tá aí, ó. Então, vamos entender qual é o melhor gráfico. Olha lá. Vamos entender. Se for ele está dizendo que ele teve uma velocidade de 10, né, em 2 segundos. Depois, em 5, ele manteve a velocidade de 10 e em menos 5, ele manteve de 2 a 4. Será que foi isso que aconteceu? Será que foi essa interpretação que eu fiz? Vamos entender. Agora, vê a letra B. Na letra B, ele diz que a velocidade foi de 10 em 2 segundos.
Como é que eu vou saber? Então, perceba, ele percorreu isso aqui de distância nesse tempo. Então, se eu quiser achar a velocidade no primeiro momento, é 10, que é esse aqui, menos a inicial, que é de menos 10, dividido pelo tempo, 2 menos 0. Então, eu tenho 20 sobre 2, então eu tenho 10. Então, quer dizer, beleza, em 2 segundos, ele percorreu, ele estava com a velocidade de 10 metros por segundo. Então, quer dizer que A e B até agora estão iguais. Então, eu já posso eliminar C, já posso eliminar D, já posso eliminar E. Porque eles não estão na mesma velocidade. Não é verdade? Agora, eu vou para a seguinte questão. De 2 a 4, ele estava em zero? Ou seja, ele estava parado? Ele não tinha velocidade? Estava parado? Sim. Mas perceba que aqui em zero, ele não coloca nenhuma posição no gráfico A. Então, A já morreu. Então, o certo, pessoal, é a letra B. Ele manteve parado por 2 segundos, né? De 4 aqui até mais ou menos 6, ele já inverteu o sentido. E de 8, ele parou. Então, perceba que para o gráfico velocidade e tempo, ele descreve perfeitamente o que aconteceu no gráfico espaço e tempo. Show de bola? Então, letra certa, letra B, galerinha. Vamos para a terceira questão. Essa é uma questão muito boa. Veja só. Hora ou outra, existem questões nos exames nacionais de Portugal, nos exames do Enem, no SSA, questões sobre encontro. Esse encontro pode acontecer em sentidos opostos ou mesmo sentido, mas a gente precisa dominar isso. E, matematicamente falando, dizer que dois corpos vão se encontrar é quando suas funções horárias, seja sorvete, seja sorvetão, vão se encontrar. Ok? Ou seja, vão se igualar. Bora desenrolar essa questão aqui. Olha lá. Uma estrada possui um trecho retilíneo de 2.000 metros, que segue paralelo aos trilhos de uma ferrovia também retilínea naquele ponto. No início do trecho, o motorista espera que na outra extremidade da ferrovia, vindo ao seu encontro, apareça um trem de 480 metros de comprimento e com velocidade constante igual de 79,2 km por hora, para então acelerar o seu veículo com aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Opa! Então quer dizer que ele acelerou, ele está em movimento uniformemente variado. Captaram? O final do cruzamento dos dois ocorrerá em um tempo de. Então perceba, pessoal. Um vem com velocidade constante, ou seja, ele está em movimento uniforme, e o outro está acelerado. Esse feeling, essa percepção é fundamental na hora de fazer a prova, porque você vai saber o que utilizar para cada situação. Um está constante, outro está variado. Então, vamos resolver essa bronca. Primeira coisa que eu vou fazer é transformar. Pessoal, é muito importante transformar e eu vou recordar aqui. Olha lá, quando eu estou em quilômetros por hora, eu posso ir para metros por segundo. Daqui para cá, eu divido por 3,6, e o contrário, eu multiplico por 3,6. Isso é fundamental, galerinha. Tá? Então, dividir por 3,6 deu 22 metros por segundo. Pronto. Qual é a próxima etapa agora, Pequinho? Perceba, o trem aparece na outra extremidade do trecho, né? E vem ao encontro do carro. Para que o cruzamento termine completamente, a frente do trem deve percorrer. Então, perceba, ele está passando, né? Ele vai cruzar. Então, a frente do trem, ele é um corpo extenso. Então, tem que ser o tamanho do trem mais aquela distância que ele estava percorrendo. Senão, eles vão colidir. E não é a intenção, né? Então, quer dizer que vai dar 2.480 metros. Pois os 480 metros correspondem ao comprimento do trem, como eu falei para vocês. Tá ok? Diante disso, vamos agora determinar qual é o encontro. Então, olha lá. Vamos seguir. Eu vou pegar e usar a função horária. Como assim? Porque eu não estou entendendo. Função horária é aquela, ó, S igual a S0 mais
V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então, se o que estava parado, né, acelerou, quer dizer que isso é zero, sobra só isso aqui, que é o que está aqui, ó. Então, espaço é AT ao quadrado sobre 2. Então, como a gente vai achar o tempo dele, ou o tempo dele aqui, ó. Se tempo é distância sobre velocidade. Então, foi os 2.480 metros dividido por 22 metros por segundo, que deu 112,7 segundos. Então, se a gente substituir aqui, 112,7 ao quadrado vezes 2 dividido por 2, corta aqui, e esse cara elevado ao quadrado vai dar em mais ou menos 12.700 metros, tá? A distância percorrida. Então, diante disso, para a gente determinar, olha lá, a função de um é o acelerado, então eu corto aqui, né? Sobra só o t ao quadrado, e o outro é a função do movimento uniforme, que é 2.000 menos 22. Pequinho, por que menos 22? Porque ele está no sentido contrário. Né? Desculpa, sentido contrário não. No mesmo sentido. Então, se ele está no mesmo sentido, a relativa entre eles vai acabar acontecendo uma diferença. Tá ok? Então, se as funções SC forem igual a de ST, isso, matematicamente falando, é um encontro. Beleza? Então, diante disso, eu igualo as funções, olha lá, t ao quadrado igual a 2.000 menos 22t, não vamos perder muito tempo aqui, passo todo mundo para lá, fica mais 22, menos 2.000 igual a zero, uso a fórmula resolvente ou a fórmula de Bhaskara, que é a mesma coisa, e isso vai dar mais ou menos 35 segundos. Letra B. Beleza, galerinha? E agora, vamos para a última questão, que é o movimento circular uniforme. Galerinha, vamos lembrar? Eu falei na questão de movimento circular uniforme. Eu tenho uma velocidade que ela é constante e ela é radial, né, ao movimento, tá ok? E eu tenho uma aceleração centrípeta, ou seja, que aponta para o centro. Então, ele diz assim, ó, os vetores de velocidade V e aceleração A de uma partícula em movimento circular uniforme no sentido indicado estão melhor representados na figura. Então, olha lá, a gente não perder muito tempo, vai ser a letra A. A velocidade vai estar tangente e a aceleração apontando para o centro. Mas espera aí, Pequinho, na letra B, a aceleração é para fora. Não é para fora, porque eu tenho que ter uma aceleração centrípeta, ok? Aqui, ele também coloca a aceleração para fora, não pode ser. Aqui, ele está colocando a aceleração para o centro e V para trás, mas ele está girando para lá, no sentido anti-horário. Então, a velocidade não poderia ser para trás, teria que ser para cima no sentido anti-horário. Por isso que é a letra A. Beleza, galerinha? Bom, então, eu espero aí que vocês tenham entendido legal, tá? Como ficou a questão, tá certo? Essa aula aqui de questões, de resoluções, e fica aqui o meu abraço, forte abraço para vocês, e aguardem que vai vir muita coisa boa aí no canal Física com Pequinho. Não esqueçam de compartilhar, fala com os seus amigos, ativar as notificações do sininho para receber só conteúdo show de bola. Beleza, galerinha? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Falou!